somos cristocêntricos, somos bíblicos, somos graciosos, somos relacionais e temos um coração missionário. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, se quiser acompanhar. 1, do 26 a 27, eu até dei uma pesca ali para o irmão, ali para o operador, para ele ir acompanhando aqui, tem alguns versículos. Eu gostaria de ir lendo, tá? A palavra de Deus, eu tenho certeza que ela não volta vazia. Sempre que a gente fala a palavra de Deus, ela fala ao coração de alguém. E ao meu coração está falando desde quando eu meditei nessa palavra. Amém? Gênesis 1, 26 e 27. Você vai ter como colocar ali? Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Amém. Deus fala com a tua igreja nesta noite, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, nós fomos gerados, a nossa identidade está desde a eternidade em Deus. Esse tema fala de identidade. E aqui nós acabamos de ler um versículo onde Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali eu vejo muitos falam, a Trindade reunida, dizendo assim: vamos fazer parecido conosco, vamos fazer para nos representar aonde eles chegarem, vamos fazer para ser a nossa imagem, nosso testemunho na terra, aonde eles chegarem. É o testemunho que foi dado aqui. Aonde o homem chega, ele precisa dar testemunho de Deus, porque a identidade de Deus está dentro de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. E se nós formos olhar, o irmão falou aqui, como da forma que nós fomos gerados, se nós formos lá para Salmo 139, coloca por favor, irmão, 13 e 16, Salmo 39, do 13 ao 16, vamos ver o que a palavra nos fala nessa noite. Olha como Deus é maravilhoso. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. E o 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entristecido, como nas profundezas da terra. O 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Entende, irmãos? Apesar da queda do homem lá no Éden, apesar do afastamento do homem, desse buraco que ficou, esse afastamento que ficou Deus entre o homem e Deus por conta da desobediência do homem lá no Éden, Deus continua sendo o nosso Criador, o nosso gerador. É Ele, nós somos gerados por Ele. Ele aqui não está mais dando aquele sopro nas nossas narinas, que só fez isso uma vez, mas todo o nosso nascer, todo o nosso formato vem através de Deus. É a palavra que está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós vivemos em um sistema que parece que nós somos gerados do macaco. Parece que você não tem uma base na sua geração, parece que você foi feito de qualquer forma. E não é assim. Não é assim. Deus te gerou. Foi Deus que nos gerou para honra e glória e para louvar para Ele. E a gente precisa entender isso. A gente precisa se apegar a essas coisas, senão a gente não tem uma identidade nele.
Porque quando você tem certeza quem te formou, quem te gerou, você vai dar testemunho com autoridade das coisas de Deus na tua vida. Você tem uma base de onde você veio e quem te formou. Amém? Mas a gente pode fazer que nem Jeremias. Pode para mim Jeremias 1, por favor, do 4 ao 5. Vamos dar uma lida nesse texto rapidinho. Glória a Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você entende esse texto, irmãos? Antes de ser formado no ventre da mãe, Jeremias já tinha sido escolhido por Deus. O que eu quero te dizer? Se você está aqui, que você foi escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe para estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, em comunhão com a igreja do Senhor, caminhando, anunciando a palavra dele, dizendo que Jesus é teu Salvador, porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E a gente precisa não só falar, não só ler o texto, a gente precisa confiar que Deus nos formou desde o ventre das nossas mães. Ele nos escolheu com um propósito na terra. Continua esse texto de Jeremias para você ver uma coisa. Olha se não é a nossa cara isso aqui. Olha o que Jeremias fala para Deus. Jeremias 6, 6. Então disse: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou muito criança. Continue. Mas o Senhor me disse: nada digas, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Entrega o seu coração, o seu caminhar a Deus. Deus está dizendo, Jeremias, deixa eu te guiar, deixa eu ser sua boca, deixa eu usar a tua boca para falar, deixa eu te usar poderosamente nessa terra. É isso que Deus quer conosco, irmãos. Identidade em Cristo é justamente nós nos apossarmos da palavra de Deus e viver de acordo com a palavra, e não de acordo com o que o mundo tenta impor para nós vivermos. Então, assim, eu sou muito disso, de ler um texto e dizer assim, Senhor, eu tomo posse, pode ser Senhor. A gente precisa tomar posse da palavra de Deus para as nossas vidas. Você pode dizer para mim, mas isso aqui foi com o profeta Jeremias. Não, é para nós. É para nós também vivermos assim. Sabemos que somos falhos, somos fracos, muitas vezes nós temos medo. Porque a irmã falou aqui, não sabia o que falava. Mas o testemunho seu em estar naquele lugar, Deus fala através da tua presença naquele lugar, irmãos. As pessoas vão perceber que você tem uma chama diferente que flui de dentro de você, porque você tem uma identidade em Cristo Jesus. São coisas que fluem, que às vezes a gente não observa, mas quem está do lado de fora percebe que você é diferente. Quantas vezes alguém chega para você sem, você é cristão, você é crente? Não acontece isso? Porque você emana dentro de você a identidade de Cristo. Amém? Amém. Vamos para frente aqui que eu quero controlar a parada direitinho. Glória a Deus. Por favor, meu amigo, 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. O que a palavra nos diz? Olha aí. Primeiro eu falei lá na criação, onde Deus, a humanidade foi feita de acordo à imagem e semelhança de Deus. Comentei também que o homem fracassou, caiu na caminhada, mas que Deus não parou e está sustentando o homem, está mostrando para o homem que Ele é o Deus criador dele, que Ele é o Deus que fortalece o homem. Deus nunca vai deixar de fazer isso com os filhos. E nessa passagem aqui, em 2 Coríntios 5,17, o que é que fala? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova identidade. Uma nova identidade. No início, lá no Éden, Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas. Mas o homem diz assim, eu não quero não. Ou então achou que não merecia aquilo tudo lá, mas Deus fez. Em Jesus Cristo,
através de Jesus, nós temos autoridade em Deus sobre todas as coisas. Através de Jesus. Glória a Deus. Deixa o texto na tela, por favor, meu amigo. Por gentileza. E o texto diz: nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que são as coisas velhas, irmãos? Aquela vida que nós vivíamos, que até acreditávamos em Deus, mas não estávamos vivendo a vontade de Deus. Então, em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo. São as boas novas de Jesus, que entrou nos nossos corações, mudou a nossa mente e mudou a nossa caminhada. Estávamos indo de encontro às coisas do mundo, agora estamos indo de encontro às coisas de Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós assumimos a identidade de Jesus para viver nesta terra. Nós somos imagem dele aqui nessa terra. Nós levamos a palavra dele aqui nessa terra. E nós fomos criados e formados para isso. Hoje a igreja está vivendo, muita gente fala assim, mas a igreja está assim, está assim. Não, irmãos. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, eu creio, meu pastor. Estamos nos últimos dias e Deus está separando homens e mulheres para falar do amor dele de forma poderosa, assumindo a identidade sem medo. A gente precisa simplesmente disso, assumir essa identidade em Cristo Jesus sem medo, porque é Ele que nos sustenta, irmãos. Aonde você colocar a planta dos teus pés, não tenha medo de abrir a boca e falar do amor de Deus, ou o que Deus fez através da tua vida, ou o que faz na tua vida. Porque o teu testemunho ajuda muita gente a sair do lamaçal do pecado e entender que há um Deus que botou a identidade dele em você e você está refletindo naquele ambiente a glória de Deus através do Filho dele, do Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você é escolhido por Deus Pai. Coloca para mim Efésios 1, 4 e 5, irmãos. Irmãos, eu gosto muito de ler texto, pastor. Eu gosto de ler os textos bíblicos. Meu Deus. Olha aí, ó. Isso é, cadê Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha aí, é a palavra que está dizendo, não sou eu. É desde a fundação do mundo que nós fomos escolhidos e separados. Aí você fala assim, mas não, o projeto de Deus na tua vida é na eternidade, meu irmão. O projeto de Deus na nossa vida é da eternidade, não foi agora não, isso já vem há muito tempo. Essa reunião aqui para Deus é ao vivo e a cores. Para Ele não tem passado, não tem futuro, não tem, é ali agora. Tanto é quando Deus usa algum vaso para uma profecia na minha vida, eu digo assim, obrigado, eu já recebi, porque eu sei que na eternidade o Senhor já me abençoou. Vai acontecer. Entendeu, meus irmãos? Glória a Deus. Agora vamos para frente aqui. Coloca para mim Apocalipse 5:9. Desculpa, ele vai dar. Glória a Deus. 5:9. Glória a Deus. Irmãos, porque Jesus tem toda a autoridade. Eu estava conversando com minha esposa em casa sobre essa autoridade que Adão tinha, né? Colocou o nome dos animais. Tudo. Deus tinha dado toda a autoridade a ele. Aí Jesus vem como homem. Eu estava conversando com ela. Aí Jesus vai, ordena o peixe veio, essa moeda, autoridade sobre o peixe. Jesus chega na tempestade e fala, calma a tempestade, caminha por sobre as águas, andando por sobre as águas, dizendo para nós, toda a autoridade estava nele. Aquela autoridade que Adão perdeu, Deus estava mostrando como um homem ali que aquela autoridade estava nele. Aí eu falando com ela, a gente quem é do interior aqui sabe que a gente não monta minha jumentinha. Aquelas que nunca viu ninguém em cima dela montando CC.
mansa, ninguém consegue montar. Mas Jesus, a autoridade que Deus deu a ele, foi lá, olha, pega a filhinha da jumenta que eu vou entrar e montar com ela. Montou e foi embora. A gente não fica em cima de uma gomitinha, ela joga a gente longe. Mas Jesus usou autoridade para mostrar para a gente que a autoridade perdida lá em Adão estava sobre ele. E por isso que ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Amém? Então, Apocalipse 5:9 diz assim, ó, e cantava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Irmão, você foi comprado, minha irmã, com o sangue de Jesus. Olha, valorize isso. A gente precisa valorizar, pastor Robinson, as coisas, isso que Deus dá para a gente. Jesus morreu por nós. A gente precisa valorizar isso aqui. Ele foi morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e línguas e povos e nação. Só quem tem toda a autoridade nos céus e na terra é quem teve condições de abrir este livro. Ele morreu na cruz do Calvário para isso, para ter toda a autoridade. Pagou pagou os nossos pecados na cruz do Calvário sem ter cometido nenhum pecado. Por nós, por amor de nós. Então ele tem toda a autoridade para fazer isso. E nós fomos comprados com preço de sangue, irmãos. E nós temos um dono. E o nosso dono é Deus. Aleluia. Ele é o nosso dono. Glória a Deus. A gente precisa confiar nessas coisas, acreditar que nós somos um dono. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus é contigo, Deus é conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Filipenses 4, 12 e 13, por favor, meu jovem. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Eu sei que às vezes nas nossas vidas, eu estou falando aqui que Deus é conosco, toda autoridade está em Jesus, nós temos autoridade em Cristo Jesus, mas sabemos que passamos por momentos difíceis, sim ou não? Mas nós não somos fortalecidos por Ele. Ele não disse que estaria conosco até o fim. A gente crê nisso? Ou a gente acha que de repente, no meio do caminho, Jesus nos abandona? Não. Ele nunca nos abandonou. Entenda uma coisa. Quando você se levanta para falar de Deus para alguma pessoa, ou você se direciona para ir para algum lugar falar do amor de Deus, Deus está te abraçando naquela hora. Eu sei que muitas vezes você pode sentir medo, mas entenda uma coisa: quando você abrir a tua boca, o medo passa. E Deus vai colocar ousadia nos teus lábios e força no teu corpo, para onde você quiser ir, Ele vai te levar. Deus está separando uma igreja poderosa na terra para fazer a diferença nos últimos dias. E nós fazemos parte deste contexto de igreja que será levantada, irmãos, para levar o evangelho do amor de Cristo para as almas carentes que estão precisando aí fora. Eu estava hoje lavando os pratos. Eu lavo pratos. Eu falo até com minha esposa que eu fico sem impressão digital, mas eu lavo os pratos. E Deus falou comigo ao meu coração lá, e ele disse assim: não é só lá que eu estou levantando, não, eu estou levantando outras casas, para que aqueles que estão lá fora, tristes por conta do que aconteceu em algum lugar que ele passou, eu reúna meus filhos de volta. Eu falei para minha esposa, Deus falou comigo, lavando os pratos, até peguei com ela, que a gente tem uma irmã lá em Salvador, que ela lavando os pratos, e Deus falando com ela. E hoje Deus falou no meu coração, irmão, Deus está levantando, está vendo essa igreja aqui amorosa, cheia de amor, Deus está levantando muitas dessas por aí, sabe? Por amor às almas, por amor às almas, glória a Deus. Ô meu irmão, por favor, Efésios 2:4, aleluia. Você reina com Cristo em vida, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você
neste caminho, nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós somos novas criaturas, nós morremos para o mundo. O batismo é no dia 20, tem essa simbologia de morrer para o mundo, na nova vida em Cristo Jesus. Você agora habita nas regiões celestiais. Você crê nisso? Você consegue enxergar isso na sua vida, na sua caminhada cristã? Eu estava conversando ontem em reunião lá em casa, e nos últimos tempos a gente tem que pedir a Deus o dom de discernimento. Sabe? Está se levantando muitos falsos profetas. Muitos. Mas entenda uma coisa: quando você habita nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Ele te mostra o que é certo e o que é errado. Se alguém abrir a boca para falar alguma coisa indevida, Deus vai te dar o conhecimento e a sabedoria. Você vai dizer: olha, isso aqui não é de Deus. Porque nós habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é poder, irmãos. Isso é poder de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos tomar posse de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Leia um texto lá e diz assim: eu tomo posse desse texto. Eu tomo posse dessa palavra, porque aquela palavra é para você, irmãos. E a gente falando aqui de andar sobre as águas, essas coisas todas. Certa vez ele estava saindo de casa lá em Salvador e estava chovendo. Eu falei: Senhor, para a chuva pela igreja. Nós fomos, entramos na igreja e começou a chover. Cessou a chuva. Domínio sobre as coisas que Deus dá essa autoridade para a gente. Eu já vi também, o pastor chegou do meu lado e falou assim, chovendo, caindo aqui, temporal lá fora. Na hora de encerrar o culto, o pastor: o bispo, Deus vai parar a chuva quando terminar o culto. Quando o pastor deu a benção apostólica, eu olho para o lado de fora, a chuva tinha parado. Quando nós chegamos em casa, o temporal voltou de novo. Gente, é Deus que faz essas coisas. E Deus quer fazer muito mais, quer se mostrar muito mais a autoridade dele para conosco. E nós só precisamos entender que essa nova identidade dada através de Jesus nas nossas vidas, irmãos, é para nós aproveitarmos o melhor de Deus nesta terra. Viver de acordo com a vontade dele, com a palavra dele. A gente sabe que às vezes é difícil, que nós temos a nossa vontade e às vezes a gente não tenta, mas, irmãos, quando a gente se entrega e diz assim: Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor nesta terra, você vai viver o melhor de Deus. Muita gente pensa que viver o melhor de Deus é ter carro importado, é ter casa de alto padrão. Não, viver o melhor de Deus, sabe, é aquilo que você de repente não tem nada e Deus te dá tudo. É você ver o milagre de Deus acontecer na tua vida e você fala assim, humanamente falando, isso aqui era impossível, mas Deus fez acontecer na tua vida. É você andar em um carro sem combustível, não é, Cadu? Cadu tem testemunho, você andar em um carro sem combustível. É você não ter nada na geladeira, alguém bater na tua porta e dizer assim: foi Deus que mandou te entregar isso aqui. Eu estou falando porque eu já vivi essas coisas. Eu já vivi o melhor de Deus em momentos mais difíceis da minha vida. Deus se apareceu para nós e disse assim: sou eu que vou sustentar você. E fechou todas as portas. Eu botava currículo, não tinha, meu currículo bom, Deus dizia: mas seu currículo é bom, vou te chamar. Marcava, nunca acontecia. E Deus falou comigo assim: sou eu, viu? Sabe o que eu fiz? Acalmei meu coração e falei assim: eu preciso da tua vontade. A tua vontade. E Deus pagava minhas contas, não faltava alimento na minha casa. E não era alimento simples não, do bom e do melhor eu tinha na minha casa, sem dar um prego. Porque Deus estava sustentando a minha casa. Deus faz isso, irmãos, eu estou falando aqui porque eu vivi isso, e foi o melhor de Deus na minha vida, pastor. Quando eu não tinha nada, e Deus fazia, surgiu tudo, e me abençoava. Abençoava a minha esposa. E o mais importante de tudo, os nossos corações estavam tão tranquilos que o pessoal olhava assim: como é que eles conseguem ir? Como é que eles conseguem louvar a Deus com tanta alegria? Porque a gente sabia que era Deus que estava nos sustentando e nos alimentando. Era Deus forjando a nossa identidade em Cristo Jesus ali. E assim, irmãos,
Para encerrar. E meu irmão falou aqui, né? Muita gente estava ali, você não estava achando que ninguém estava entendendo, você não estava entendendo aquilo, mas se a palavra chegou no coração de um nesta noite, valeu a pena estar. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Que o teu coração saia daqui cheia do amor de Deus. Que o Espírito Santo possa te fortalecer. E sempre lembre, você tem uma identidade em Cristo Jesus que o mundo não vai tirar. Ele vai te fortalecer em meio às batalhas, tá? Ele é aquele que às vezes na visão humana você está vendo o muro, mas ele é um grande aliado que está na frente. Ele vai fazer você transpassar aqueles obstáculos para te dar a vitória. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Posso orar? Convido a igreja a ficar de pé.